Muito se fala sobre o Triângulo das Bermudas, mas existe outro triângulo, tão misterioso quanto e muito mais interessante. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje é noite de mistério. No Oceano Pacífico, próximo ao Japão, está um dos pontos submarinos mais profundos do planeta. Pouco se fala sobre o Triângulo do Dragão, principalmente em comparação ao Triângulo das Bermudas. Mas na verdade o Triângulo do Pacífico, também conhecido como Mar do Diabo, situado próximo às Ilhas Guam, que é a Ilha dos Zumbis, e as Ilhas Marianas, acontecem muito mais fenômenos do que no Triângulo das Bermudas. E esses fenômenos só ficaram conhecidos após o pesquisador Charles Berlitz lançar o livro O Triângulo do Dragão, em 1989, após muitas pesquisas e estudos de tudo o que acontecia naquelas águas, desde os desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aviões, até os avistamentos de OSNIs, que são os objetos subaquáticos não identificados, de OVNIs e de outras anomalias. Sabe-se que desde a Segunda Guerra, cerca de 1.500 embarcações e mais de 100 aviões desapareceram naquele ponto e jamais foram encontrados. Entre os anos de 1952 e 1954, 5 embarcações militares japonesas desapareceram, com mais de 700 pessoas a bordo. Então, o governo do Japão enviou 100 cientistas para que estudassem o Mar do Diabo. Só que eles também não voltaram, e a partir daí o lugar passou a ser considerado uma zona perigosa. Um deles foi o navio Kaiumaru 5, enviado para pesquisar a área e investigar a possível causa dos desaparecimentos. Só que em 24 de setembro de 1952, o Kaiumaru desapareceu com 22 homens e 9 cientistas a bordo. Só que não foram apenas as grandes embarcações que desapareciam. Também há muitos relatos de navios pequenos, de barcos pesqueiros. Uma curiosidade fantástica é que o Triângulo do Dragão e o Triângulo das Bermudas estão exatamente na mesma linha de latitude, 35 graus, o que faz os pesquisadores acreditarem que exista ali um buraco de minhoca, um túnel ligando os dois pontos. Um caso de desaparecimento que ficou famoso no Triângulo do Dragão foi o de Amelia Earhart e se tornou um dos maiores mistérios da aviação mundial. Em 2 de julho de 1937, Amelia e seu copiloto sobrevoavam o Mar do Diabo. E à 00:30, ela enviou a sua última mensagem, dizendo que estava sobrevoando um lugar muito estranho e que queria sair logo dali. Depois disso, nunca mais se teve notícias dela, do copiloto ou do avião. Existem casos também de poucos sortudos que conseguiram atravessar o lugar e voltar para contar o que acontece. Mas até isso fica difícil, porque algo muito estranho também acontece a eles. Todos relataram que os aparelhos de navegação ficam loucos, as bússolas se desorientam. A possível explicação para esse problema, pelo menos com as bússolas, é que naquele ponto o norte geográfico e o norte magnético estejam alinhados, causando então um erro de 20 graus e assim atrapalhando a leitura. Só que o mais interessante nos relatos daqueles que voltaram é que todos disseram que passaram por lapsos de tempo e enfrentaram muitos problemas com aparelhos de navegação, tanto em navios como em aviões. As leituras ficavam imprecisas, fazendo com que saíssem do curso em segundos. Em 1950, o piloto Arthur Godfrey sobrevoava o local com um bimotor, quando avistou um OSNI saindo da água. Nesse momento, todos os aparelhos enlouqueceram e a bússola parou de funcionar. Mas como o combustível estava acabando, ele precisaria aterrissar logo. De repente, do nada, os equipamentos voltaram a funcionar
e ele, com bastante habilidade, conseguiu chegar em terra firme. Foi quando olhou no relógio e viu que passou por um lapso de tempo e que de alguma forma tinha perdido meia hora. Mas ele nunca soube dizer o que aconteceu nesse tempo. O Triângulo do Dragão também é ponto frequente de avistamento de OVNIs. Mas não é só isso, não. São incontáveis os relatos e registros de navios fantasmas, desde embarcações enormes de mais de 100 toneladas até pequenos barcos de pesca, todos navegando sem tripulação e que desaparecem, mesmo em noites claras. Há inclusive no livro de Berlitz o relato de muitos avistamentos, entre eles o do holandês voador, que foi visto pelo HMS Bachant, que passou bem ao lado dele, envolto em uma luz fosforescente. Em segundos o navio desapareceu, e não tinha nevoeiro, a noite estava clara e o mar calmo. Outro caso descrito no livro é do ano de 1989, quando um baleeiro japonês avistou um pequeno barco à deriva. Quando chegou mais perto, os tripulantes viram que o único que tripulava o pequeno barco era o cadáver do capitão, que ainda segurava o leme. Bom, muitas são as teorias para todos esses fenômenos. Aos que digam que os desaparecimentos aconteçam por causa das condições meteorológicas. Outros que possa existir um vulcão submerso que destrua os navios. Mas e quanto aos aviões? Causas naturais iriam certamente deixar vestígios. E como explicar os lapsos de tempo, os objetos saindo da água e as luzes no céu? Os japoneses acreditam que bem naquele ponto há uma enorme serpente marinha que puxa as embarcações para o fundo. Pode até parecer fantasioso, mas há alguns relatos de tripulantes de alguns navios que viram uma sombra gigantesca emergindo das águas. Já outros garantem se tratar de um vórtice para outra dimensão. Seja lá o que for, o Triângulo do Dragão está entre os grandes mistérios do mundo, daqueles que estão longe de serem solucionados. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.